Olá, pessoal! Vamos aqui à nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os números, o conjunto dos números numéricos. Nós vimos, nessas 2 semanas de aula que a gente teve em março, nós estudamos um pouco. Então, vou fazer uma pequena revisão, depois passar umas questões para vocês, tá certo? Durante esse período, nós vamos ver alguns conteúdos mais simples, onde vocês possam, só com a explicação do vídeo, vocês consigam resolver essas questões que eu vou enviando. Depois, quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente passa para os conteúdos mais complexos, mas sempre vamos acompanhando os conteúdos do livro, só não vai ser na sequência, porque eu vou pular alguns conteúdos, exatamente esses que eu estou dizendo que é mais complexo, ou seja, que é um pouco difícil, que é melhor a gente estudar nas aulas presenciais, que eu vou estar tendo um contato direto com vocês para explicar, tá certo? Então, nós temos o conjunto dos números numéricos, que são formados pelos números naturais. Quem são os números naturais? São exatamente os números positivos. Eles não têm fim, começam do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e é infinito. Então, esse é formado pelos números naturais, esse conjunto. O conjunto dos números inteiros é formado pelos naturais mais os negativos. Ou seja, aqui nós temos o 0, à direita do 0 nós temos os positivos, a reticência porque são infinitos, à esquerda do 0 nós temos os negativos. Lembrando, um número negativo sempre tem que ter o sinal de menos, para a gente reconhecer e saber que ele é negativo. O número que não aparece sinal antes dele, ou que aparece o sinal de mais, eles são chamados de números positivos. Aqui nós temos o conjunto dos números racionais. Os números racionais são naturais e frações. Nós temos os naturais, que são os positivos, né? Nós temos o 0 novamente e temos os positivos. Aí temos também os negativos. E além dos negativos e positivos, nós temos as frações. Aqui temos exemplo de 1 sobre 2, 3 sobre 5. E também temos as dízimas periódicas, né? Aquele número decimal, onde o número depois da vírgula, eles se repetem. Temos também os números irracionais, que é formado pelas raízes não exatas, né? Nós temos aqui raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 5. Essas são raízes que elas não são exatas. Quando você coloca ela na calculadora, que vai calcular, vai dar um número decimal, com muitas casas decimais, ou seja, muitos números após a vírgula. E temos também o número π, que ele é irracional. Quem é o número π? Eu também já disse nas aulas anteriores. Ó, nós temos uma circunferência, aqui nós temos o comprimento da circunferência, dividido pelo diâmetro, olha, esse espaço aqui, da borda de uma circunferência a outra. Quando divide o comprimento dividido pelo diâmetro, dá igual a 3,14, vários números depois do 14. E esses números, os matemáticos classificaram eles, chamaram de π, uma letra grega, e arredondou para 3,14. Então, quando a gente tem 3,14, se você tiver assim, ó, 3,14, ele é um número decimal. Mas na hora que você colocar o π, que é a letra grega, então ele vai fazer parte do conjunto dos números irracionais. Só o 3,14, ele é um número racional. Também nós temos nos irracionais, nós temos as dízimas não periódicas. Ou seja, se eu tiver 3,14, 15, 16, reticência. Observe que isso aqui é uma dízima não periódica. Ó. Por que é dízima? É um número decimal que não tem fim. Não é periódico porque não tem um período, ó, é um número se repetindo. Diferente, 3,666. Isso aqui é uma dízima periódica. Por quê? Ó, aparece um período, o número que se repete. Então, no caso, a dízima periódica é um número racional. A dízima não periódica, que é esse exemplo, é um número irracional. Então, quando nós juntamos todos esses números, vai formar o conjunto dos números reais.
Nós temos os números naturais, que são os positivos, está dentro do conjunto dos números inteiros, que são os negativo e positivo, com zero. E juntando os números naturais inteiros, formam o conjunto dos números racionais, como nós vimos aqui. E nós temos os números irracionais, onde natural, inteiro, racional não está dentro dos irracionais, é por isso que ele está separado. Mas quando a gente junta tudo isso aqui, forma o conjunto dos números reais. Para resolver atividade, exercício com o conjunto dos números, com o conjunto numérico, vocês vão usar esses símbolos. E são alguns símbolos desses que vai ser usado lá no exercício. Nós temos aqui, ó, pertence, esse é, o é com tracinho, ó, não pertence, está contido e contém. Aí nós temos não contém, existe, não existe e para tudo. No caso das questões que eu passei, que eu vou passar, você não vão precisar usar esses três símbolos aqui. Você vai precisar usar pertence, não pertence, está contido e não está contido. Certo? Aí vamos aqui. As questões que eu estou enviando para vocês são: a número 1, você tem da letra A até a J. Você vai olhar esse número e vai dizer se ele pertence ou não pertence ao conjunto dos racionais. Esqueceu? Vai lá no videozinho e olha o que é racional ou até mesmo no livro. Número para conjunto, você sempre vai usar pertence ou não pertence. Agora, quando você vai falar de conjunto para conjunto, ó, e as letras representam os conjuntos. Você vai dizer, você vai dizer se os números racionais está contido aqui dentro dos números reais. Se tiver, você vai usar esse símbolo. Se você achar que os racionais não está dentro do conjunto dos reais, você vai usar esse símbolo, não está contido, certo? Então, lembrando, números para letra, ou seja, a letra representa o conjunto, o número representa o elemento do conjunto. De número para conjunto, vai usar pertence, não pertence. De conjunto para conjunto, vai usar está contido e não está contido. E aqui na questão de número 2, você tem uma letra, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E você vai classificar como verdadeiro ou falso. Aí você vai olhar, A está contido em B, ou seja, os elementos de A está dentro dos elementos lá do conjunto B. Se tiver, você vai botar verdadeiro. Se A não está aqui dentro do conjunto B, você vai colocar falso, tá certo? Na 3, você tem aqui o conjunto A, temos o conjunto B e temos o conjunto C. O que ele pede? Quais são os elementos dos conjuntos abaixo? Quem são os elementos de A? Você olha para cá. Quem é de A? Você vai colocar. Olha para o conjunto B. Quem é os elementos de B? Depois olha para o C e vai ver quem são os elementos de C. Então, são essas três questõezinhas que eu quero que vocês coloquem lá no caderno, matemática, a data e façam, tire a foto e envie para mim. Lembrando, envie no privado. E qualquer dúvida pode me perguntar.